Welcome back, everybody. Today, we're looking at the silent E in English. Hoje a gente vai ver o E silencioso em inglês. Ele faz muitas coisas, ele muda a pronúncia, muda o significado e ele existe no inglês por várias razões. E a gente vai ver isso agora. Vamos lá. A primeira situação que a gente vê o E silencioso em inglês é numa regrinha básica que a gente aprende até no fundamental nos Estados Unidos. When there's an E at the end of the word, the vowel says its name. Quando tem um E no final da palavra, a vogal diz o seu nome. Agora, isso acontece em palavras curtas e quando tem consoante, vogal, consoante no final. Se tiver duas consoantes, aí não vai acontecer. Por exemplo, not, note. Então, é o som de O, mas quando coloca o E, essa vogal diz o seu nome. Note, not, note. Cut, cute. Cut, cute. Entendeu? E tem muitos exemplos. Dim, dime. Dim, dime. Okay? Sit, sight. Rat, rate. Então, isso é uma regra que, apesar de ter exceções, é legal você saber para conseguir lembrar a pronúncia de várias palavras. A segunda função do E silencioso no inglês é para a gente amaciar um pouquinho o som de duas letras, o C e o G. O C em inglês tem dois sons, o som de K e o som de S. Por exemplo, case, car, cat. E tem o som de S, century, cent, coisas assim. O G tem também o som mais forte, mais duro e o som mais macio. Por exemplo, gate ou get. E o som mais macio, gym. Ok? Então, com o E no final de uma palavra, com G ou com C no final, a gente vai amaciar. Por exemplo, rice, dance, fence, space, nice. Tá? Então esse C sempre vai levar esse som de S quando ele vem antes de um E no final. O G também é assim. Quando a gente acrescenta um E depois do G, é o som mais macio do G. Por exemplo, change, lounge, large, syringe. Ok? Outra função do E silencioso é para terminar palavras com E se elas terminariam com uma letra que em inglês a gente não termina uma palavra. Por exemplo, V, I, U. Em inglês não tem palavra que termina com essas letras. Menos impromptu e algumas outras que seriam exceções. Mas, por exemplo, pie, have, blue, true, give. Entendeu? Então essas palavras, elas terminam em letras que no inglês mesmo, se não for uma palavra emprestada de outro idioma, no inglês as palavras não terminam com essas letras. Então a gente acrescenta o E silencioso. Outra função do E silencioso em inglês é para distinguir entre o plural de uma palavra e uma palavra nova que tem a mesma pronúncia. Por exemplo, em inglês existe a palavra lap. Lap é quando você dá uma volta em algum lugar. 2 seria laps. Agora, se a gente coloca um E no final, é uma palavra nova com a mesma pronúncia, laps. E aí significa um lapso mesmo. Por exemplo, I had a lapse in memory. Eu tive um lapso na minha memória. Tease, tease. Prose, prose. Mais uma função do E silencioso é quando a gente tem essa construção da consoante e depois a letra L. Depois a gente coloca o E. Não é que você não possa terminar uma palavra com L. Por exemplo, lethal, propel, lapel. Então, pode, mas antes do L teria que vir ou outro L ou uma vogal. Então, quando a gente tem palavras como struggle, pickle, puzzle, gentle, simple, essas palavras precisam de um E no final, porque a gente não termina uma palavra com PL, people, sem o E, entendeu? Então é uma coisa que é uma regra definida e até entra como
uma sílaba a mais quando a gente divide palavras. E existe essa regra de divisão silábica. Por exemplo, na palavra pickle, struggle, simple, o E funciona como um ajudante para essa segunda sílaba. O E silencioso também ajuda a gente a saber como pronunciar o TH no final de uma palavra. Se a gente não tem o E no final, a gente vai pronunciar o TH soprado. Por exemplo, myth, path, bath, ok? Muitas palavras com TH no final, soprado. Teeth, sem a vibração. Se a gente coloca o E no final, além de mudar o significado da palavra, muda também a pronúncia. Com o E no final, é com vibração. Por exemplo, father, mother, together. Não é só soprado. Então, a palavra bath, que significa banho, se torna um verbo, bathe, ok? Teeth, dentes, se torna teeth. É o verbo que significa para beber, quando está saindo os dentes, eles precisam mastigar alguma coisa. Está doendo, eles ficam mastigando. That's teeth. The baby is teething. Esse E silencioso, ele também ajuda a gente a diferenciar entre palavras diferentes com a mesma pronúncia. Por exemplo, bye e bye, que significa tchau. Ou, a palavra ou, or, e a palavra ore, que é algum minério ferroso extraído da terra. Ou quando você vê alguma coisa bonitinha, você fala em inglês é AW. Só que se você põe um E no final, isso significa quando você está estupefato ou impressionado com alguma coisa, you're in awe. Você está surpreso, surpreendido de alguma forma. E como não podia faltar, no inglês existem um monte de exceções. O E silencioso às vezes aparece e ninguém sabe por quê. Ou foi uma modificação na escrita ao longo dos anos e ficou dessa maneira. Palavras como come, are, one, shoe, were, where, então have, tem um monte. Então, por exemplo, aquela primeira regrinha. Consoante, vogal, consoante, a vogal diz o seu nome. Mas com o come e com o have, não. São exceções. Mas, de forma geral, esse é o E silencioso e as razões que ele aparece e como usar. E também temos mais uma situação, que são as palavras que foram emprestadas. Existe a palavra, por exemplo, forte. Ele é pronunciado forte. É F-O-R-T-E. E ele é emprestado do italiano ou do francês. Dependendo de onde vem, ele tem uma pronúncia um pouco diferente. Mas o E aparece quando a gente pronuncia no italiano, forte, e não quando pronuncia no francês. Mas, de qualquer forma, o E está lá. E uma palavra como resume, que significa currículo. A gente, às vezes, coloca o acento nele, mesmo no inglês, para significar uma mudança na pronúncia que o americano não é acostumado. Tá? Então, essa é a regra do E silencioso. I hope that helps you understand the silent E and to use it more easily. E você? Tem dificuldade com esse E silencioso? Você já sabia dessas regras? Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário. E não esqueça de se inscrever no canal. Aperte o botãozinho de notificações para não perder os próximos vídeos. Let's practice!